Shalom, queridos. Shalom, shalom. Shalom, shalom, queridos. Hoje é João, capítulo 4. João, capítulo 4. É o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 4. João, esse estudo representa, nesse capítulo 4, apresenta uma das conversas mais conhecidas e impactantes de todo o Evangelho, na qual o mestre conversa com uma mulher samaritana. De maneira intencional, Jesus foi para um poço localizado na cidade de Samaria e pediu a uma mulher que se aproximou dele com o intuito de tirar água no poço, que lhe desse um pouco para beber. A reação dela foi de grande espanto, porque os judeus e samaritanos eram inimigos declarados e uma conversa amigável entre eles seria algo improvável. No entanto, Jesus rapidamente direciona o foco do diálogo para um tipo de água capaz de saciar a sede de alguém de modo permanente. Depois de algumas citações de ambos, a fé da mulher foi despertada e Jesus revelou quem ele era de fato. Qual foi o resultado? Toda a cidade de Samaria foi evangelizada pela mulher e grandes lições foram deixadas para nós. Além disso, o segundo sinal milagroso feito pelo nosso Senhor também é relatado nesse capítulo. Isto é, a cura do homem a cura do filho de um nobre, o que validou a autoridade de Jesus em relação às enfermidades. Então, vamos ver capítulo 4, vamos ver o seu contexto histórico. O contexto de João 4 se dá ainda na parte inicial do ministério de Jesus. Para sair do radar dos fariseus, Jesus saiu da Judeia e foi em direção à Galileia. Porém, ele precisava ir para Samaria e conversar com uma pessoa para mudar não só o rumo da história dela, mas de toda aquela cidade. O objetivo principal dessa abordagem era espalhar a mensagem do Evangelho do Reino para outros lugares. Por isso, ao chegar na Galileia, o mestre também operou mais um sinal e reforçou o ato feito outrora, o milagre da água transformada em vinho. João 4, vamos ver aqui, capítulo 4, versículo 1. Os fariseus. Os fariseus tinham investigado as credenciais de João Batista. João 1, 19. Agora eles buscavam as de Jesus. Não se fartaram em estar atrás de João Batista, atrás das credenciais dele, agora está em busca das credenciais de Jesus. João 4, versículo 2, declaração. O evangelista João, autor deste evangelho, esclarece aqui a declaração anterior em João 3,26. João 4, versículo 3, Jesus saindo da Judeia para Galileia. Sobre Jesus saindo da Judeia para Galileia, só é você olhar João 3,22. João 4, versículo 4, Samaria. Era-lhe necessário passar por indicar que o itinerário de Jesus estava fixado pelo plano soberano de Deus. Por isso que era necessário passar. Jesus estava de acordo com tudo quanto o Pai queria. E o Pai queria que ele passasse por lá. João 9, 4, João 10, 16,
João 20, versículo 9. Por Samaria era a rota mais direta da Judeia para a Galileia. No entanto, judeus rigorosos, querendo evitar impureza, contornavam Samaria, fazendo uma rota mais longa. Isso envolvia cruzar o rio Jordão e viajar em frente de Samaria, na margem oriental do rio. João 4:5. Jesus chega a Sicar. Sicar ficava localizada a leste dos montes Gerizim e Ebal. A referência às terras que Jacó deu ao seu filho José reflete a habitual inferência a partir de Gênesis 48, de 21 a 22, e Josué 24, versículo 32, de que Jacó deu ao seu filho José terra em Siquém, a qual comprara dos filhos de Amor, Gênesis 33, 18 a 19, e que mais tarde serviram de local para o sepultamento de José, Êxodo 13, 13 e Josué 24, 32. Mais uma vez, quero lembrar para vocês que tudo isso está desde maio de 2023 em estudo. Todas as passagens que estamos sendo revistas aqui são passagens bíblicas que nós já estudamos no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, no livro de Levítico, de Números, de Deuteronômio. E aí nós prosseguimos e já estamos aqui no Novo Testamento, justamente no Evangelho de João. Louvado seja Deus. João 4, 6. Jesus se assenta ao poço de Jacó. Jesus estava cansado da sua viagem. Isso revela a sua humanidade genuína e completa. João 4, de 7 a 8. Mulher de Samaria. Jesus e seus discípulos comumente levavam pouco ou quase nada para comer em suas viagens. Em vez disso, eles levavam dinheiro para comprar mantimento ao longo do caminho. João 13, 29. Comprar comida era uma atribuição comum dada aos discípulos. Jesus não temia ser contaminado por alimento comprado em uma vila. Jesus não temia ser contaminado por alimento comprado em uma vila samaritana. João 4:9. Mulher samaritana fala a Jesus. O comentário do autor de que os judeus não se relacionam com os samaritanos explica para os seus leitores da diáspora que os rabinos consideravam os samaritanos como estando em um contínuo estado de impureza. Você estuda sobre diáspora para entender sobre esse assunto aqui, tá bom? Não é difícil, não. Vai estudando para poupar o meu tempo aqui. João 4, 10. Jesus lhe responde. As referências a Jesus como doador de água viva envolve um duplo sentido. João 3, 38 a 8, João 3, 14. Literalmente, a expressão se refere à água fresca da fonte. Gênesis 26, 19, Levítico 14, 6. Deus era conhecido como a fonte da vida e a fonte de água. Jeremias 2:13, Isaías 12:3, Gênesis 1:11 a 12. Então, Deus era conhecido assim. Em Números 20, de 8 a 11, a água jorrou da rocha, uma provisão muito necessária para os israelitas. Então, a água já era uma linguagem comum para Deus. E aqui, mais uma vez, Jesus está falando da água. João 4, 11.
Poço de Jacó. O Poço de Jacó pode ter sido o mais fundo na Palestina. Atualmente ele tem mais de 30 metros de profundidade e provavelmente era o mais profundo nos dias de Jesus. João 4, de 12 a 13. Relato tradicional da mulher. O relato da mulher de que Jacó deu poço aos samaritanos e que ele mesmo bebeu dele baseava-se em certa tradição e não se fundamentava na Escritura. O livro de Gênesis não registra Jacó cavando um poço, bebendo dele e dando a seus filhos. Então, entenda, tem anotações que estão feitas, que não estão registradas nas Escrituras, como eu já disse a vocês em momentos anteriores a esse, que houve também Flávio Joséfo, que houve também outros historiadores que trazem assuntos que são bíblicos e que eles registraram e que a Bíblia não registrou. Mas é preciso ter uma aula de teologia confiável para não estarmos falando coisas além daquilo que Deus falou. João 4,14, água. A expressão "se fará nele uma fonte de água a jorrar" faz lembrar Isaías 12,3, Isaías 44,3, João 55, de 1 a 3. João 55, de 1 a 3, não. Isaías 44, 3. João 4, de 15 a 17. Jesus sabia toda a verdade. Embora tecnicamente verdadeira, a declaração da mulher era potencialmente enganosa, uma vez que podia ser entendida como se ela fosse uma mulher separada e sem relação com homem algum. Jesus sabia toda a verdade. João 4,18. Relacionamento ilícito. A mulher havia tido 5 maridos, ou 5 homens, tendo se envolvido em uma série de relacionamentos ilícitos, e também não era casada com o seu amante atual. Relações sexuais fora do casamento são proibidas nos 2 testamentos, tanto no Primeiro Testamento como no Segundo. João 4,19. A mulher se surpreende. A mulher percebeu que Jesus sabia das circunstâncias de sua vida, aparentemente, sem que alguém lhe contasse. Por essa razão, devia ser profeta. Então, como Jesus falou da sua vida sem ninguém ter contado, ela acreditou que ele era um profeta. Lucas 7,39. João 4, de 20 a 23. A obediência ao pacto. Os pais que adoravam nesse monte é uma referência ao Monte Gerizim. Deuteronômio 11, 29. João 27, versículo 12. Cenário do Antigo Testamento do pronunciamento das bênçãos decorrentes da obediência ao pacto e monte no qual Moisés ordenou a construção de um altar. Deuteronômio 27, de 4 a 6. Além de Abraão, Gênesis 2, 7, Jacó, Gênesis 33, 20, que construíram também altares nessa região. João 4, 24, adoração verdadeira. Porque Deus é um espírito, os israelitas não deviam fazer ídolos, ou seja, nenhuma imagem de qualquer coisa, como faziam as nações vizinhas. Êxodo 20, versículo 4. O que Jesus queria salientar era que, uma vez que o Senhor é espírito,
a adoração apropriada de sua pessoa é também uma questão de espírito e não de localização física. João 4:25, Cristo. Sobre Cristo, como um título de Jesus, podemos ver João 1:38. João 4:26-27, surpresa dos discípulos de Jesus. A surpresa dos discípulos ao verem Jesus falando com a mulher procedia do ensino comum judaico de que conversar demais com alguém do sexo feminino, até mesmo com a própria esposa, era uma perda de tempo, distraindo a atenção da pessoa do estudo da Escritura e da meditação em Deus. Está vendo você? Como era mulher, não podia nem até mesmo com o marido, para não distraí-lo da atenção. João 4:28, cântaro. Provavelmente o cântaro da mulher era um jarro de barro levado sobre o ombro ou quadril. Ela abandonou o propósito original com o qual veio ao poço e saiu para contar ao povo de sua cidade, o povo da sua cidade, a respeito de Jesus. João 4:29, não é este o Cristo? Quem me disse todas as coisas que eu tenho feito. Era um exagero, mas compreensível à luz de seu deslumbramento. Ela disse que Jesus disse tudo que ela tinha feito. Ela falou além da conta. Jesus não disse tudo que não precisava dizer tudo. Ela tinha feito muita coisa, mas Jesus só falou o básico, que era necessário que ela soubesse que Jesus sabia. João 4:30-31, estado de espírito de Jesus. Mestre, come, reflete o cuidado habitual dos discípulos com o bem-estar de seu mestre. Jesus tinha ficado exausto por causa da viagem que fizera antes de conversar com a mulher samaritana, e os discípulos queriam que ele comesse. Ele não havia comido nada. João 4:32-34, suprimento da missão de Jesus. Para Jesus, o cumprimento de sua missão era mais importante do que a comida física. Mateus 6:25, Marcos 3:20-21. Sua declaração pode refletir Deuteronômios 8:3, Mateus 4:4, Lucas 4:4. Sobre a obra de Jesus, nós podemos ver também João 17:4. João 4:35, colheita. Na agricultura havia sempre considerável espaço de tempo entre a semeadura e a colheita. Os discípulos precisavam compreender que, com a vinda de Jesus, a semeadura, que seja a pregação, e a colheita, que era conversões, coincidiam. A referência imediata pode ser aos samaritanos que se aproximavam. João 4, versículo 36, ditado. Esse ditado faz lembrar Amós 9:13, que descreve a prosperidade da nova era. Assim, Jesus reivindicou que ele estava introduzindo a era messiânica, um tempo de colheita rápida e abundante. João 4:37, semeadura. Esse ditado pode aludir a Malaquias, a Miqueias 6:15. Tu semearás, mas não colherás. Todavia, a adaptação de Jesus não menciona o julgamento. Os outros que tinham trabalhado foram Jesus e os seus antecessores. Mais recentemente, João Batista, o profeta final, associado à era do Antigo Testamento. Os seguidores de Jesus eram os beneficiados do trabalho deles e iriam realizar a colheita. João 4:38-39, referência a Sicar. Daquela cidade se refere a Sicar. Embora as pessoas
naturalmente desconfiasse de pronunciamentos religiosos feitos por uma mulher imoral, como essa samaritana, a sinceridade dela convenceu o povo da cidade a considerar seriamente o que ela lhes falava acerca de Jesus. João 4,40. Jesus fica 2 dias com os samaritanos. É óbvio que Jesus não partilhava do preconceito júdico contra os samaritanos, pois ele ficou 2 dias com eles. João 4:41-42, o Salvador. Como outros haviam feito, a mulher trouxe pessoas a Jesus para que elas pudessem ver por si mesmas. Finalmente, foi com base em um encontro pessoal com Jesus que elas creram. João 1:40. Sua grande colheita entre os samaritanos assinalou pela primeira vez o alcance universal da missão redentora de Jesus. João 11:51-52. A igreja primitiva também empreendeu uma missão samaritana. Atos 8, de 4-25, Atos 1:8. Na verdade, o padrão da missão de Jesus na Judeia, Nicodemos em João 3, em Samaria, João 4, e aos gentios, versos 46-54, João 12, de 20-33, tudo isso nós vemos a antecipação da missão, antecipou assim a missão da igreja primitiva após o Pentecoste. Atos 1:8. Sobre João 4, de 43-54, a cura do filho de um oficial do rei completa o ciclo de Caná no Evangelho de João. Ele vai de João 2:1 a João 4:54, começando e terminando com um sinal realizado por Jesus em Caná da Galileia. João 2:11, João 4:54 e podemos ver também João 2:11. O presente sinal é um raro exemplo de cura a longa distância realizada por Jesus. A narrativa se assemelha à do centurião gentio, com Mateus 8, de 5-13, mas esse não é o mesmo relato. Todos os 3 sinais realizados no ciclo de Caná, transformação de água em vinho, purificação do templo e a cura do filho do oficial do rei, revelam Jesus como Messias, que deu provas convincentes da sua missão divina. João 4:43. Jesus partiu de Sicá e chegou a Galileia. Jesus partiu de Sicá e chegou a Galileia, de Sicar a Caná. O percurso era de aproximadamente 64 quilômetros, uma viagem de 2 dias ou 3 dias, de 2 a 3 dias. João 4:44, honra na própria terra. Sobre um profeta não ter honra na sua própria terra. Comparar Mateus 13:57. João 4:45, boas-vindas dos galileus. As boas-vindas dos galileus a Jesus deve ser entendida à luz dos versículos 4 e 48, João 2, 23-25. João 4:46, centurião gentio. O nobre era provavelmente um centurião gentio, possivelmente a serviço de Herodes Antipas. Marcos 6:14. A enfermidade do seu filho envolvia febre. João 4:52. E parece ter sido terminal. Versículo 47-49. João 4:47. O nobre pede a Jesus que cure seu filho. A distância de Cafarnaum a Caná era de aproximadamente
24 quilômetros. A viagem era em grande parte montanha acima. João 2,12. Por outro lado de Caná, Jesus desceria até Cafarnaum. Por outro lado de Caná, Jesus desceria até Cafarnaum. João 4,48. Sinais e maravilhas. A expressão sinais e maravilhas provavelmente remonta à série de milagres realizados por Moisés no Êxodo. Jesus repreendeu as pessoas por depender tanto dos milagres. Para João, os milagres eram sinais que apontavam para a identidade messiânica de Jesus. João 2,11. João 4,49 a 50. Milagre de Jesus à distância. Esse era um raro exemplo de milagre à distância. Um relato similar encontra-se em Mateus 8, de 5 a 13. As palavras "o teu filho vive" pode relembrar a declaração de Elias em 1 Reis 17, 23. Se fosse esse o caso, a atividade messiânica de Jesus é comparada ao ministério de cura de Elias. João 4, de 51 a 54, segundo milagre. O segundo milagre se refere a sinais feitos em Caná. Pode ver João 2,11. Jesus realizou sinais em Jerusalém. João 2, 23, João 3, 2, João 4, 45. Dessa forma, João encerra o início do primeiro circuito do ministério de Jesus, começando e terminando em Caná da Galileia. Por fim, João 4 é um estudo que faz com que pensemos na forma como temos adorado o Senhor, tanto em palavra como em ações. Geralmente as pessoas não tratam Jesus como o centro de suas vidas. Pelo contrário, elas fazem de tudo para não depender dele, ou pior, preferem as águas finitas de um poço do que a fonte de águas vivas, que é Jesus. Quando, na verdade, a graça do Senhor só vem de forma plana sobre nós. Se colocarmos o Salvador como prioridade na nossa vida, só vem de forma plena sobre nós se nós colocarmos Jesus como prioridade de nossa vida. A mulher samaritana e o nobre desejaram aquilo. A mulher samaritana e o nobre Por favor, me esperem aí. Estamos aqui completando o estudo. Completando o estudo e vocês, com certeza, sendo abençoados por mais um capítulo do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 4. E nós podemos concluir, por fim, João 4. Esse estudo faz com que pensemos na forma como temos adorado ao Senhor, tanto em palavra quanto em ações. A mulher samaritana e o nobre desejavam aquilo que Jesus tinha para eles, além de confiarem em quem ele era. Assim o Senhor entendeu suas necessidades e lhes deu uma nova perspectiva. Do mesmo modo, esse anseio deve brotar no nosso coração, para que alcancemos não só a bênção, mas principalmente o abençoador. Ainda duvidamos muito, por isso vivemos aquém do que deveríamos viver. Porém, reconhecer é o primeiro passo para recomeçar a mudar a maneira como adoramos ao Senhor.
reconhecendo a Ele como Senhor das nossas vidas, sabendo que Ele é santo, 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 e estaremos cada vez mais adorando, 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 porque Ele é digno, e adorando não somente com mãos levantadas, mas com as nossas vidas quebrantadas, reconhecendo que não somos nada, que sem Ele nada podemos fazer. E assim você já sabe, estamos encerrando o capítulo 4 de João, louvado seja Deus. E lembrando a vocês que adoração também significa obediência. Nós precisamos ter um trabalho muito organizado, depende de você colocar o nome do seu discipulador e, no caso da célula, colocar o nome do seu líder de célula. Isso me ajuda a organizar o trabalho. Aqueles que estão ajudando uns aos outros também se chamam adoradores. Vocês fazendo isso me ajudam a organizar o trabalho do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém. Muito grata pela ajuda de vocês. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos, com todos os líderes de células e componentes das células do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.